Oi pessoal, tudo bem? Esse é o Crespo Podcast, seu podcast semanal de temas variados. Eu sou a Renata Crespo e sejam todos bem-vindos. Oi gente, tudo bem? Eu tô aqui para mais um episódio. Dessa vez a gente vai falar sobre audiodescrição. Eu tô com o Charles, que é um amigo meu já há um tempo. Ele trabalhou também com audiodescrição e a gente vai explicar algumas coisas para vocês. Charles, seja bem-vindo e muito obrigado pela sua participação aqui, tá? Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Como já fui devidamente apresentado, eu sou o Charles. Sim, já trabalhei com audiodescrição por alguns anos e quero agradecer também pela oportunidade, pelo convite de estar fazendo parte desse podcast e espero poder entregar um pouquinho de algumas experiências que tive e compartilhar, né, um pouco sobre esse recurso tão legal de acessibilidade que, graças a Deus, a cada dia que passa vem crescendo mais e mais no nosso país e também cada vez mais vem se tornando fácil você ter acesso pelas mais diversificadas fontes, né? Hoje você tem várias plataformas de streaming e a audiodescrição ela vem chegando por diversos caminhos, né, ao nosso lar. Então, muito obrigado mais uma vez pelo convite e espero poder, de alguma forma, entregar um grãozinho de areia como contribuição para essa arte tão maravilhosa e tão imprescindível para nós deficientes visuais. Então, você começou a falar, eu queria que você, né, explicasse um pouco do que é, né, a audiodescrição e como que você começou a se interessar por esse tema, até mesmo chegou, como você mesmo disse, né, a trabalhar com a audiodescrição. Então, a audiodescrição, ela nada mais é do que um recurso de tradução de imagens em palavras, que é um recurso de tradução intersemiótica. E no que consiste a audiodescrição? Consiste em uma narração entre pausas de diálogos de produtos audiovisuais, aonde o narrador ele vai descrevendo as imagens para o telespectador com deficiência visual, e dessa forma o telespectador ele pode ter acesso ao conteúdo que está sendo mostrado na tela. É um recurso que pega as imagens e faz uma tradução em palavras que são narradas, são roteirizadas e são narradas por um narrador. Hoje em dia, antigamente era geralmente um narrador humano. Hoje em dia as pessoas elas também usam muito vozes sintéticas, vozes neurais para poder fazer essas narrações de audiodescrição. Sim. Então, eu reparei isso bastante na Netflix, né? Eu reparei que ela tem usado muito essas vozes mais... Demais. Não só Netflix, é até engraçado, porque emissoras como a Record TV, de uns tempos para cá, ela também vem usando muito as vozes neurais da Microsoft, Azure, para poder fazer narrações audiodescritivas dos filmes que são exibidos na programação. Por um lado, isso... É isso que eu ia perguntar. Você acha que perde um pouco a qualidade? Eu acho que eu acho que isso tende cada vez mais a melhorar, essa questão dessa perda de qualidade, porque sim, a princípio perde um pouco, porque é uma outra articulação, por mais perfeita que seja, às vezes a gente acaba percebendo que aquela voz é uma voz neural e isso, para algumas pessoas, isso acaba às vezes tirando ela um pouquinho da imersão do filme, que ela tá, do filme, novela, ou seja lá, qual seja o produto audiovisual que ela esteja assistindo. Então, a princípio sim, claro, se a gente for comparar uma voz neural com uma voz realmente sintetizada, uma voz robótica, a qualidade ela é infinitamente superior, mas ainda assim a voz humana ela pode ser considerada superior, tanto em termos de articulação de palavras, em termos às vezes
sei lá, se às vezes o trecho entre uma fala e outra é pequeno e aí às vezes precisa acelerar. Ele pode fazer isso de uma forma, acelerar, no caso, a frase, para poder caber naquele pequeno espaço entre uma fala e outra. Ele pode fazer isso de forma automática e não de uma forma tecnológica de edição, Sim. porque isso acaba sendo notado quando você aplica um recurso de aceleração em uma voz que já não é uma voz humana. Isso acaba sendo muito notado, né? Como, por exemplo, não é a mesma coisa uma voz humana tendo que acelerar uma frase para poder caber num curto espaço de tempo do que uma voz robótica. Isso acaba bem nítido, né? Sendo notado. Então, sim, mas o legal disso tudo é que hoje em dia já existem inteligências artificiais que são capazes de fazer clonagem de voz, como o Eleven Labs, que você consegue clonar a sua própria voz, não fica igual à tua, não fica igual, mas fica bem semelhante. Uhum. E aí, com esse recurso, eu enxergo nessa ferramenta de inteligência artificial um suporte muito grande para a audiodescrição. Isso facilitaria muito o trabalho de empresas que trabalham com audiodescrição, aumentando a sua produção de conteúdos, e ajudaria talvez a que mais filmes, novelas e afins cheguem, né, até a gente que tem deficiência visual, graças às facilidades que essa ferramenta traz. Graças a Deus. E como você começou, Charles, a se interessar por esse tema e até mesmo a trabalhar com ele? A audiodescrição comigo foi engraçado, porque os primeiros trabalhos de audiodescrição que eu tive acesso não foram nem sequer no nosso idioma, no português. Os meus primeiros conteúdos com audiodescrição que eu tive a oportunidade de conferir são conteúdos que foram produzidos fora do Brasil, lá na Espanha, por um projeto de audiodescrição que desde 1991 vem produzindo filmes com audiodescrição para o público da Espanha, que é o sistema Audesc, que é realizado pela ONCE. Uhum. E aí foi por intermédio de um professor até, que é deficiente visual e que é uma pessoa que tem bastantes contatos fora do Brasil, é uma pessoa bem viajada. E aí um desses encontros que por vezes ele promovia na casa dele, ele me mostrou os filmes que ele tinha, e naquela época eu fiquei louco, porque imagino. Eu não conhecia a audiodescrição. Na época que o Chaves, lá em 2011, que o SBT começou a vincular propagandas dizendo que Chaves seria exibido com audiodescrição na grade da emissora, ainda não tinha o sinal digital. Uhum. Então, eles falavam assim, ative a tecla SAP no seu controle remoto. E aí, para poder divulgar o recurso, como se todo mundo soubesse do que se tratasse essa tecla SAP. Fora também o fato de que muitos não tinham acesso a essa ferramenta, porque o sinal na época era um sinal analógico. Então, eu só ouvia falar de audiodescrição. Eu pensava, audiodescrição? O que será isso? Aí depois começou a aparecer aqui e ali algum ou outro filme com audiodescrição. Você sabia que o primeiro filme com audiodescrição que foi disponibilizado no Brasil de forma voluntária foi o filme Irmãos de Fé? Sério? No ano de 2005? Não sabia. Foi um dos primeiros trabalhos assim que foi disponibilizado de forma voluntária com o recurso de audiodescrição. E isso é até um fato histórico, né, para a acessibilidade no Brasil. Sim. Porque já apesar de muita gente falar de audiodescrição,
nós mesmos, deficientes visuais, que éramos o público-alvo desse recurso, a gente não tinha nem sequer noção do que era, entendeu? Não sabíamos como funcionava. Não era algo muito divulgado, né? Não era. Então, desde essa época já havia uma certa obrigatoriedade de que as emissoras de TV exibissem pelo menos 2 horas, né, de programação com recurso de acessibilidade, mas não tinha divulgação. Por exemplo, muita pouca coisa foi dita na época sobre a audiodescrição e foi divulgada. Uhum. E a gente mesmo, que era o público-alvo, muitos só foram descobrir a audiodescrição, sei lá, 3, 4 anos depois, pela própria internet. Eu acho que foi por aí que a audiodescrição chegou a muitas mais pessoas, pela própria internet. Então, voltando ao tema, né, que eu acabei me desviando, Relaxa. eu descobri a audiodescrição assim, né? E eu vi aquilo ali, nossa, que fantástico! Caramba! Filmes como O Rei Leão, com audiodescrição, clássicos, assim, muito lembrados, Titanic, outros filmes também. Que você nem gosta muito, né? Demais da conta. Até hoje. Eu acho que é uma coisa que eu vou carregar comigo até o final da vida, né? O gosto, né, por esse tipo de filme mais clássico, mais conhecido. É muito difícil hoje em dia alguma coisa nova marcar tanto como as que vinham antigamente para o público de hoje em dia, sabe? Os próprios filmes que foram feitos live actions dele, de filmes clássicos, eles não vão marcar tanto as gerações atuais como os que outrora marcaram a geração, né? Anterior, né? Como a minha geração, e outras pessoas assim que são da mesma época que eu. Porque hoje em dia é tudo muito fácil, né? É muito fácil você ter acesso as coisas, né? Pelos streamings. Hoje em dia você paga um valor, ali você já tem acesso a tudo. Então isso acaba tirando um pouco da magia, né? De você ter acesso a esses conteúdos. A própria audiodescrição hoje em dia vem se tornando cada vez mais fácil de você ter acesso, né? Sim. Por causa das plataformas de streaming e de alguns projetos que existem por aí, né? Que, apesar de serem projetos, alguns serem projetos pagos, não serem projetos voluntários, ainda assim te possibilita um leque de conteúdos muito grande de audiodescrição. Coisas que tem pessoas que gravam filmes da TV hoje em dia. Eu mesmo, por muito tempo, já gravei muitos filmes que eram exibidos na TV aberta para poderem ser disponibilizados para o público com deficiência visual. Desde 2017 eu faço isso. Então, as coisas hoje em dia, até mesmo do ponto de vista da acessibilidade, são muito mais fáceis do que eram antigamente. A gente caminha por exemplo, bastante, né, em relação à acessibilidade. Tem muita coisa pra mudar, isso é óbvio. Mas a gente caminhou muito. Só para vocês terem uma noção, hoje em dia existe uma ferramenta, um aplicativo de celular chamado Movie Reading. E esse aplicativo, ele te possibilita você ter acesso à audiodescrição em filmes que são lançados no cinema. Ou seja, você, com o seu celular, você sincroniza o filme que está sendo exibido no cinema, e aí você consegue receber, através dos seus fones de ouvido, a audiodescrição daquele filme que está sendo exibido em tempo real no cinema, para todo mundo. Eu não conhecia. O que eu sei que tem aqui em Campos, e tem acho que em outros, né, o recurso de audiodescrição mesmo. Eles disponibilizam, pelo que eu entendi, os aparelhinhos para você acompanhar o filme, mas o aplicativo eu não conhecia. Esse aplicativo, ele é muito, muito legal, porque você consegue ter acesso à audiodescrição, você faz a sincronia através do microfone do teu celular com o que está sendo exibido, o filme que está sendo exibido no cinema. Então, nos seus fones de ouvido, você está recebendo toda a descrição daquele filme que está sendo lançado. E aí é que entra o pulo do gato, né? Você baixa o aplicativo no teu celular,
Antes de você sair de casa, você faz o download, né, do recurso de audiodescrição e deixa salvo no aplicativo do seu celular. É um download que fica guardado só no aplicativo, não ocupa a memória do teu celular e nem nada. E aí, quando você entra na sala de cinema e quando o filme começa, você clica em cima daquele filme que você baixou a audiodescrição dele, e aí e você clica na opção sincronizar, e ele faz a sincronia do filme que está sendo exibido na sala de cinema. E aí você vê como são as coisas. Antigamente, além de você demorar muito, talvez até você ter acesso, isso quando você tinha acesso a um determinado filme do cinema com audiodescrição, muitos filmes nem sequer mesmo chegaram a ter esse recurso, entendeu? Filmes que estão tendo esse recurso hoje, graças ao voluntarismo de alguns, ou as emissoras de TV exibirem aquele conteúdo com audiodescrição, ou mesmo, às vezes, um filme ser relançado no cinema. O que tem acontecido bastante, né? Exatamente. Por exemplo, o Titanic mesmo é o exemplo mais atual que eu tenho para compartilhar. Foi um filme que, à época, nem existia audiodescrição no Brasil. E ele não foi. E mesmo quando começou a existir, ninguém teve o interesse a própria distribuidora do filme, né, a Paramount, não teve o interesse de buscar esses filmes que foram produzidos pela empresa e de acessibilizarem esses filmes para o público com deficiência visual. E hoje em dia isso já acontece automaticamente, através dessas ferramentas, desses recursos que são disponibilizados no cinema, sabe? E aí você vê como as coisas avançaram para nós com deficiência visual, como a gente hoje em dia tem muito mais acesso, né? Sim. A esses conteúdos com facilidade. E aí, Charles, por exemplo, a gente está falando de audiodescrição e tal, vamos supor, você pega um filme para fazer. Como que é feita essa audiodescrição, assim, na prática mesmo? A audiodescrição, ela é um projeto que é um trabalho que é realizado por uma equipe, aonde nessa equipe você tem o roteirista, o narrador, o consultor e o editor, que geralmente é a pessoa que, depois da narração pronta, vai fazer a sincronia da pista de audiodescrição com o filme. Por vezes, em alguns casos, esse trabalho de narração e sincronia é até feito automaticamente dentro de um estúdio, graças ao timecode, né, que é aquela marcação que geralmente vem em legendas, indicando aonde o narrador ele deve falar, onde ele deve falar as imagens que estão sendo mostradas na tela. Então vamos desde o começo. O roteirista ele é o responsável por escrever, por traduzir as imagens em palavras através de um roteiro. Então ele vai lá, vai criar o timecode e vai e vai exatamente escrever as imagens que ele está vendo de uma forma resumida, porém detalhada, sem excessos. Aí entra o trabalho do consultor. O consultor ele vai avaliar esse roteiro que foi escrito para ver o que precisa ser acrescentado ou o que precisa ser tirado dali. Porque, às vezes, você acaba recebendo uma carga de informações desnecessárias e, às vezes, você acaba precisando de mais informações. Como, por exemplo... filtro, né, de tirar ou colocar coisas, né? Exatamente. Ele faz, assim, uma triagem daquilo que precisa ser adicionado ou daquilo que está sobrando no roteiro. Como às vezes acontece, né? Sei lá, às vezes você... os próprios diálogos estão indicando uma ação que está acontecendo, ou você está ouvindo que o determinado personagem nitidamente está chorando de forma copiosa,
e aí o narrador ele vai lá e acrescenta essa informação, tipo, que você já está percebendo ali naquele produto, naquele filme. A não ser que essa cena, por exemplo, do protagonista chorando ou do personagem chorando esteja acompanhada de alguma ação, como por exemplo, sei lá, Richard está chorando com as mãos no rosto, fazendo um esforço para parar de chorar. É um exemplo assim, tirei da minha cabeça agora. Entendeu? Então você vê que não é só, ele não só está chorando, aquela imagem, ela está expressando algo mais. Você está vendo que aquele personagem, ele está fazendo um esforço grande para parar de chorar e que ele está sufocado dentro do choro dele, entendeu? Que ele não consegue. Então é uma informação que no meu ver, eu julgaria necessária que o telespectador soubesse, sabe? E aí, detalhes, né, às vezes. E aí entra, esse é o papel do consultor de audiodescrição, ele julgar, né, por assim dizer, as informações que são ou não necessárias a que o telespectador com deficiência visual precisasse saber. Então, esse é o papel do consultor, de fazer a consultoria, né? Ele está consultando um roteiro que já está pronto. E aí depois vem um trabalho do narrador. Ele vai entrar no estúdio, ele vai olhar aquele roteiro que já está todo marcado, com o tempo certinho de cada fala, e aí ele vai, seguindo aquele timecode, ele vai ter uma direção também por parte de uma outra pessoa que vai estar dirigindo aquele trabalho. E aí essa pessoa que está dirigindo aquele trabalho vai talvez orientar ele, tenta não articular demais, ou fala mais rápido para poder não atropelar um diálogo, ou então repete essa frase, a dicção não ficou muito legal, entendeu? Sim. Então tem ali um narrador e tem uma pessoa que está dirigindo aquele narrador. E aí, dentro do estúdio, isso às vezes acaba sendo feito tudo junto. A narração já é inserida em cima do filme. E aí, acho que como etapa final vem assim, a parte de ver se a edição tá certinha, se o áudio precisa ser trabalhado de modo a que o volume do filme não esteja se sobrepondo à voz do narrador, ou vice-versa, o volume do filme não está muito baixo em relação à voz do narrador. Tudo isso é feito em estúdio. E assim o trabalho ele vai ser entregue para a distribuidora de modo a que ela coloque, né, como uma pista de áudio em um filme que vai ser disponibilizado no streaming, ou às vezes até mesmo um filme que vai ser disponibilizado. Nem sei se as pessoas hoje em dia compram DVDs mais, mas acho que nem existe mais. Nem sei se as pessoas consomem mais essas coisas, mas um fato interessante é que depois que eu já conhecia a audiodescrição e tudo mais, eu me surpreendi uma vez que eu aluguei um DVD numa locadora, e isso já meio que na fase final das locadoras, lá para 2008, 2009, assim mais ou menos, e o nome desse filme era Ensaio sobre a Cegueira. Exatamente. Então, quando eu aluguei esse filme, eu me surpreendi com o fato de que o filme ele veio com o áudio dublado em português, porque eu sou curioso, eu gosto de conferir essas coisas. Então eu fui mexer lá na teclinha SAP do controle remoto, eu vi áudio português, áudio dublado em espanhol, o áudio em inglês e o áudio português com audiodescrição. E aí aquilo me surpreendeu de uma forma assim, que aí as distribuidoras se conscientizassem de que elas poderiam distribuir os seus filmes com esse recurso já nos DVDs. Às vezes quando você comprava um filme
ou alugava um filme, o filme ele vinha com tanta dublagem, português, alemão, francês, tailandês, idiomas assim que são totalmente assim desnecessários, né? Porque no fim das contas você quando comprava um filme ou alugava um filme, o que te interessava tá dublado, certo? Vamos assistir em português, Ou no máximo em entendeu? inglês uma legenda, né? Ou no máximo em inglês com uma legenda. E aí, às vezes os DVDs eles vinham com excesso de pistas de áudio de outras dublagens e tudo mais. E aí eu me perguntava, poxa, será que iria ocupar tanto espaço assim em mídia se pelo menos uma dessas pistas viessem com uma ferramenta de acessibilidade com recurso de audiodescrição pra gente? Foi a ficha que tinha me caído isso, e era uma época que o streaming nem sonhava em existir Não. no Brasil. A gente nem sabia, nem Netflix pra gente nem existia. Então, aí depois veio também as plataformas de streaming, a Netflix foi a primeira que chegou, e já disponibilizando audiodescrição em algumas das suas obras originais. Então, acho que foi aí mesmo que a gente viu aí uma queda mesmo da produção de mídias físicas, né, DVDs e tudo mais. Sim. E a audiodescrição, se ela talvez ela tivesse recebido um apoio financeiro ou mesmo um investimento maior por parte das distribuidoras, eu acho que a gente já teria, até mesmo por parte dos streamings, né, que vinham surgindo na época, acho que a gente já teria muitos e muitos conteúdos com audiodescrição, muito mais dos que a gente tem hoje em dia. Com certeza. Sabe? Então, assim funciona o projeto, o processo, né, da audiodescrição. E aí, Charles, por exemplo, a gente estava falando né, sobre essa questão da audiodescrição, ela tem né, essa parte visual e tal. E aí, você, no caso, sendo cego, como é que você fazia né, para realizar esse trabalho de audiodescrição? Então, o momento em que eu comecei a perceber que era possível de fazer isso, sabe, com a garra e a cara e a coragem, foi justamente quando eu comecei a ter um mínimo de conhecimento com edição de áudio. Em 2013, mais ou menos, acho que foi mais ou menos nessa época, eu conheci o SoundForge, que é um software de edição de áudio, e aí eu comecei a criar coisas, áudios com essa ferramenta e fui aprendendo a fazer edições simples. As minhas edições na época eram horrorosas, porque eu não tinha a menor noção de edição de áudio. Foi tudo muito na descoberta mesmo e naquela coisa assim. Eu sou igual a você, tô nessa fase também de começar a edição de áudio. Tem hora que, olha, deixa eu ver como é que fica, deixa eu aplicar esse efeito aqui para ver como é que fica. Foi assim, aí às vezes... E assim, eu tenho coisas assim que eu editava lá no comecinho que ficaram horrorosas, mas eu guardei só de recordação para ver... Pra lembrar, né? Nossa, melhorei. Como eu evoluí, isso é bom. E aí eu comecei, né, a tomar conhecimento, aprendi a cortar, editar, mixar e tal. E eu já tinha bastantes conhecimentos do trabalho que era feito lá na Espanha, dos filmes com audiodescrição. E aí eu ia vendo, assistindo os filmes que eles iam produzindo por lá. E só filme clássico, filmes assim que os telespectadores, eles daqui do Brasil, eles com deficiência visual, eles dariam tudo para poder terem acesso aqui, né? Terem acesso aqui no Brasil com esse recurso de acessibilidade. Então, eu fiz uma experiência. Eu peguei o filme do Rei Leão, peguei o roteiro, aí eu traduzi aquele roteiro para o português. O espanhol da Espanha, ele é um espanhol meio complicado, meio difícil, mas eu fui traduzindo aquilo ali de ouvido. Naquela época eu também dispunha de um certo tempo e tal, e aí eu fui traduzindo,
de ouvido aquele roteiro e ouvindo o que eu não sabia, o que eu não entendia, eu ia lá, pesquisava e eu peguei a voz da Raquel, que era uma voz que é uma voz sintetizada, né? Aham. E aí eu falei assim, vamos tentar. Vamos fazer um Aí eu fui, teste. vamos fazer um teste aqui. Aí eu abri o SoundForge, abri 2 pistas de áudio no SoundForge. Em uma, eu deixei o áudio original, a audiodescrição em original em espanhol. E na outra eu coloquei. Aliás, eu abri 3. Numa eu deixava a audiodescrição em espanhol. Na outra eu deixava o arquivo convertido do roteiro. E na outra eu deixava o filme em português. Então, eu ia ouvindo o filme em espanhol, e aí, naquele ponto exato em que entra aquela frase com audiodescrição, eu ia lá no arquivinho da Raquel, já com o arquivinho convertido, na pista daquele arquivo, cortava aquela frase, ia no filme dublado em português e colava aquilo ali. Então era um trabalho de formiga, Então eu ia fazendo assim, assistia o filme em espanhol, via em que trecho, em que ponto exato aquela frase iria entrar, ia na pista de audiodescrição da Raquel, copiava aquilo ali, cortava, né, e colava no filme dublado em português. E eu fazia tudo isso de ouvido. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Então, tá tocando a musiquinha de abertura. Aí tá lá, desde o dia em que ao mundo chegamos. Aí entrava uma frase dizendo assim: todos os animais inclinam seus focinhos e trombas para saudar ao Rei Leão. Isso em espanhol. Aí eu ia lá no filme em português, naquele ponto exato eu pegava aquele trecho de frase e colava. Então foi assim que eu comecei a fazer a audiodescrição. Aí, só que, claro, né? Voz sintetizada era uma voz sintetizada. E eu pensava, poxa, seria tão legal se a gente pudesse fazer isso com voz humana. Isso foi feito, e isso daí eu fiz em 2014, entre 2014 e 2015. Então, aí se passou 2015, 2016, 2017. Chegamos a 2017, que foi o divisor de águas. Eu queria muito fazer o Titanic com audiodescrição. Então, eu fiz esse mesmo procedimento. Traduzi o roteiro do filme Titanic, deu um trabalho, porque é um filme enorme. Sim. Então, eu ia traduzindo o roteiro, fazendo a tradução, pesquisando os termos náuticos, né, que tinham a ver com esse vocabulário de navio, e traduzi. Aí eu deixei aquele roteiro, eu traduzi a audiodescrição todinha do Titanic em 2 semanas. Cravado. Nossa. Comecei numa sexta-feira e terminei numa sexta-feira, beirando 1h da madrugada. Meu Deus. Você queria mesmo, hein? Eu queria. Eu acho que eu nunca me dediquei tanto. E aí deixei aquele roteiro de molho, né, traduzido. Mas eu não queria fazer aquilo ali com voz sintetizada. Eu queria conseguir uma voz humana. Só que eu não dava conta de gravar porque eu não tinha um equipamento de qualidade na época. Para você ter uma noção, eu fiz uma experiência com um microfone desses de show mesmo. Sabe aqueles microfones que você de fio, de cabo por 10? Sim. Eu peguei um microfone daquele, adaptei no computador e fiz uma experiência com aqueles microfones para ver se ficava legal. Só que o áudio ele ficava um pouquinho estourado em alguns momentos e tinha muito aquela questão do puff, né? Do som do puff. Então eu peguei, fiz aquele teste, até tem o registro desse teste que eu fiz. Tá lá no canal Charles Moreira lá, Produções. Isso já tem vários anos. Aí não ficou legal, tal. Eu falei, quem poderia? Paralelamente a isso, eu comecei a ter uma amizade com
através desse professor do Wagner, você sabe, né? Você sabe de quem eu tô falando, né? Conheço. Então, foi ele que me apresentou a audiodescrição pela primeira vez, né? Ele conhecia um rapaz que já tinha feito um filme com audiodescrição lá em 2010, para você ver como que os outros países que ele já conhecia, que trabalhavam com audiodescrição, estavam um passo à frente da gente. Ele pegou. E foi feito desse mesmo método, roteiro traduzido, narração. Então, ele já tinha feito com esse rapaz, o Rafael Nimoy, um filme com audiodescrição, que era intitulado A Bruxa de Blair, de 1999. E aí, eles fizeram esse filme, que também é um filme pequeno, acho que foi por isso que eles fizeram, para ver como é que ficava. Ficou legal. E ele narrou, ele já tinha estúdio, um estúdio montado, porque ele trabalhava com locução. Então, ele, em parceria com Wagner e com uma moça chamada Jobis Estevam, fizeram esse filme com audiodescrição, com um projeto que eles tinham implementado chamado Audiofilmes. E aí ele, em 2017, voltando a 2017, ele tinha me apresentado esse colega, e ele, a essa altura do campeonato, ele já era um locutor bastante famoso, conhecido na cidade dele e tal. E aí a gente conversou e tal. O próprio Wagner também fez essa ponte entre eu e ele. E aí eu fiz a proposta ao Wagner, que por sua vez fez a proposta para ele topou. Aí eu mandei o roteiro para ele fez uma gravação de demonstrativo. Eu amei aquilo, porque a voz dele, além dele ter uma voz super grave, impactante, ele já tinha uma qualidade de gravação muito boa. Ele tinha um estúdio no apartamento dele. Então, o resultado que ele entregou só no demonstrativo, em um off de demonstrativo que ele me mandou, já era uma coisa assim espantosa de qualidade. Espantosa. E nossa, aí eu me emocionei. Só faltou só chorar. Você foi a loucura. Aí eu fui a loucura. Aí a gente fez, eu enviei o roteiro para ele começou a gravar e ele ia me mandando aquela pista de audiodescrição gravada, com offs de 10 minutos de gravação, mais ou menos. E aí eu ia editando, mostrando para ele falou, olha, não ficou legal, faz assim, abaixa um pouco o volume. Então ele também, além de ter feito esse trabalho de gravação, ele ia me direcionando como editar para poder ficar legal o trabalho. E aí a gente fez o Titanic. Eu acho que eu levei mais ou menos o quê? Uma semana editando, e às vezes eu ia dormir 2 horas da manhã editando, e isso em 2017. E aí a gente lançou o filme. E aí foi uma febre, porque eu recebi mensagens de pessoas fascinadas com o trabalho que tinha sido feito com esse filme, porque é um filme, além de ser um filme clássico, né? Muita gente sempre quis assistir, inclusive pessoas de baixa visão, que já não tinham mais tanta facilidade de ficar grudado na tela assistindo o filme, elas puderam simplesmente relaxar e assistir o filme sem ter que esforçar a própria vista. E recebi uma carta de uma moça deficiente visual também, ela escreveu uma carta em formato de texto, grandão, postou nas redes sociais, marcou a página, na época, Audiofilmes, e a partir dali foi que eu entendi exatamente o impacto que esse trabalho, que foi um trabalho de fã, entendeu? Foi um trabalho que foi feito, claro, óbvio que eu ia compartilhar voluntariamente com todo mundo, mas foi um trabalho feito como se tivesse sendo feito para mim. Eu fiz de mim para mim, porque eu gostava demais desse filme. Então, a minha intenção, na verdade, não era nem que isso se tornasse um projeto, sabe? Era
era tipo assim, de poder estar fazendo isso, sabe? De poder entregar isso para os outros e para mim, sabe? Ter esse filme com Uhum. audiodescrição feito aqui no Não Brasil não foi era nem com a nem. intenção de trabalho, né, na época. Não foi, era uma coisa que eu estava fazendo como uma dívida de honra para mim, sabe? Eu queria não só ter aquilo, mas também compartilhar essa experiência com outras pessoas. Muita gente que foi nos cinemas naquela época em que o filme foi lançado pela primeira vez, com deficiência visual, e que teve uma nova experiência assistindo ao filme com recurso de audiodescrição. E aí o filme também foi para o YouTube, né? A gente conseguiu disputar esse filme para que ele ficasse disponível na plataforma e ele está disponível lá até hoje. A Uhum. gente, de princípio, o YouTube ele quis barrar, né? Mas aí a gente usou, aplicou, né, a lei de direitos autorais, que é 9.610, artigo 46, Uhum. e alegamos, né, que aquele conteúdo ele não estava disponibilizado com áudio, só com imagem, e que aquele conteúdo ele estava sendo disponibilizado unicamente com fins inclusivos para levar a audiodescrição a mais pessoas. E aí eles liberaram o filme e ali na área de comentários do YouTube, é, a pessoa que for lá no canal da Cineblide hoje em dia, Cineblide a audiodescrição Despertando Emoção, que é o nome do canal onde esses filmes estão disponíveis, elas vão ver, se elas entrarem lá no Titanic, os comentários que a gente recebia. Pessoas dizendo. Teve um comentário que me chamou muita atenção. Uhum. Uma pessoa colocou assim: eu até enxergo e já vi esse filme algumas vezes, mas tive uma nova experiência ao escutar esse filme sendo narrado e é como se fosse um podcast. Então é uma alternativa muito legal para a pessoa. Às vezes ela está fazendo uma caminhada ou está numa academia malhando e ela quer assistir alguma coisa diferenciada e aí ela tem a possibilidade de absorver aquele conteúdo sem necessidade de usar os olhos. Uhum. É, e foi um comentário diferentão que a Nossa, gente leu na realmente época, né? foi batiante, né? Porque quando você fala em audiodescrição, você sempre pensa em pessoas cegas. Com deficiência visual. Mas você vê, até mesmo para algumas pessoas que enxerga, acaba se tornando uma experiência interessante, porque é como se fosse. Você não só tem o conforto de você poder descansar os seus olhos e fazer qualquer outra coisa enquanto você está assistindo aquilo, mas você também pode fazer aquilo, sei lá, é, pode estar deitado, pode estar caminhando, e você está recebendo aquele filme, está recebendo aquelas imagens da mesma maneira, sabe? Que, que, que ela estaria recebendo se ela estivesse assistindo na TV. Com a única diferença que, se ela não quisesse perder nada do filme, ela não poderia sair da frente da TV, né? Tem isso. Agora, Agora você pode estar em casa, você pode estar limpando o chão, pode estar fazendo almoço e tá ali com o celular assistindo, ouvindo o filme e assistindo, né? Por que não assistindo, né? Sim. Você está acompanhando aquele conteúdo da mesma maneira, só que recebendo de uma outra forma sensorial. Você está recebendo aquele conteúdo se valendo de outros sentidos, né? Nesse caso, a audição. E aí, Então, Charles, já é pegando esse isso. gancho que você está falando, eu queria saber tipo, de você, né, na sua opinião, qual a importância que você acha que tem para as pessoas com deficiência esse recurso de audiodescrição? Não só com Eu, deficiência, né? Agora que você acabou de citar esse comentário aí. pois é. Pois assim, é claro, né? Obviamente que ao mesmo tempo que a gente recebia comentários assim, também muita gente desinformada, às vezes entrava e cadê o vídeo do filme? Era só o que faltava. Tá enganando a gente, propaganda enganosa. Sempre tem No, uns, no, né? sempre tem, entendeu? Então, assim, ela teve esses dois tipos de alcance, né? Mas esse é o tipo de comentário que a gente pode, às vezes,
a gente tem dois caminhos. Ou a gente fica bravo, se frustra, ou a gente pode usar isso como uma forma de explicar e de explicar como funciona, para que é aquilo, conscientização, né? Uhum. Então, eu vejo a audiodescrição como de suma importância para nós que somos portadores de deficiência visual, em vários sentidos, na maneira como a gente se comporta, na maneira como a gente interpreta ações e reações de outras pessoas, sabe? Muitos de nós, às vezes, não sabemos o que significa muitas expressões e, às vezes, a gente está ouvindo uma conversa e alguém fala que piscou ou que deu de ombros. Então, a audiodescrição, ela também nos possibilita, enquanto deficientes visuais, ter essa conscientização de expressão corporal, Uhum. entendeu? De saber como talvez expressar algumas reações de outras formas que não através da voz, e sim através de gestos. Sim. Então, ela também tem essa importância para a gente, no sentido de que ela também mostra para a gente como as pessoas que enxergam, elas se comportam entre elas, como elas se expressam. E também eu acho que o mais importante de tudo é a possibilidade da gente estar em outros meios e estar recebendo aquele conteúdo de uma forma universal. Como, por exemplo, você dentro de uma sala de cinema usando o seu fonezinho de ouvido e assistindo um filme com audiodescrição ali. E às vezes você, quando não tem aquilo, não tem esse recurso, você está numa sala de cinema, você vê as pessoas rindo, você não sabe o porquê. Ou às vezes as pessoas se emocionam e você não entende o porquê. E às vezes é uma cena calada, é uma cena que não tem diálogos. Então você se sente incluído naquele âmbito, ou até mesmo no âmbito familiar, porque o legal do Movie Reading é isso. É que ele é uma ferramenta gratuita que está disponível para qualquer pessoa fazer o download na Play Store ou na Apple Store. Uhum. E você pode, às vezes a família ela vai se reunir. Eu acho que isso hoje em dia é cada vez mais difícil, mas ainda existem pessoas, familiares que se reúnem para assistir algum filme, alguma coisa que está sendo exibida numa plataforma de streaming, e você coloca os seus fonezinhos de ouvido e você acompanha aquilo ali de igual para igual, sem a necessidade de, às vezes, alguém ter que ficar descrevendo o que está passando na tela para você. Então, isso te insere em qualquer âmbito. E esse aplicativo ele te oferece isso. Você está recebendo aquela informação da mesma maneira que as outras pessoas estão recebendo, seja em casa ou seja no cinema, e você está compartilhando daquelas emoções com todo mundo. Eu confesso que eu já vou fazer um teste, porque eu não conhecia ele. E essa ferramenta, ela realmente ela é muito importante para gente que tem deficiência visual, e eu acredito que assim como essa que surgiu, virão outras, né, que vão facilitar mais ainda o nosso acesso a esses recursos de acessibilidade. Um fato interessante sobre o Movie Reading também é que ele possibilita também a pessoas com problema de surdez a terem acesso às legendas acessíveis também, a Libras e tudo mais. E esse conteúdo, você recebe essas legendas no seu próprio celular, fazendo o download delas. É bem interessante. E aí, exatamente. E aí todo o conteúdo que está sendo lançado agora está sendo disponibilizado nesse aplicativo. O filme, por exemplo, o filme mais recente que eu sei que está sendo lançado agora, o Homem-Aranha, através do Aranhaverso, ele provavelmente já esteja com a audiodescrição pronta. As empresas, né, que fazem as audiodescrições para disponibilizarem nesses aplicativos, elas já preparam as audiodescrições desses filmes que vão ser lançados no cinema com uma antecedência,
E aí, quando o filme chega na sala de cinema, você já tem ele disponível no seu aplicativo do Movie Reading. Então, ali você encontra filmes como O Exorcismo do Papa, A Baleia, são os filmes mais recentes que saíram atualmente nas salas de cinema. E eu acho que a importância da audiodescrição, ela é justamente essa na nossa vida, a possibilidade de nos incluir com as pessoas que estão à nossa volta e também de ensinar a gente coisas que a gente nunca talvez se preocupou em aprender ou não teve acesso, justamente porque faz parte de uma realidade que não é a nossa, como expressão corporal e tudo mais. Eu acho que uma das coisas mais importantes que vem acontecendo hoje em dia no quadro da acessibilidade atual, apesar de parecer algo ruim para muitas pessoas que trabalham fazendo narração, de audiodescrição humana, as pessoas, né? As inteligências artificiais, elas não vieram na minha concepção para tirar o lugar dessas pessoas. Eu acho que tanto as inteligências artificiais com clonagem de voz, por mais perfeitas que possam ser, elas não devem jamais tirar as oportunidades de pessoas que trabalham com audiodescrição, narradores, de fazerem seus trabalhos, porque eu acho que é muito importante que exista, que a gente saiba que existe e que a gente utilize, por exemplo, as empresas, para poder entregar mais conteúdos com acessibilidade para as pessoas com deficiência visual. Às vezes fica caro, talvez, você contratar toda uma equipe de audiodescrição, uma empresa que trabalhe com audiodescrição, para fazer um trabalho com audiodescrição. E isso significa que, porque é caro, vai deixar de haver? Não, eu acho que as vozes neurais e as inteligências artificiais que hoje em dia estão fazendo esse trabalho de clonagem de vozes humanas, elas entram aí elas entram aí como uma forma de facilitar, de talvez ajudar na questão dos custos. Às vezes uma empresa ela vai deixar de fornecer o seu trabalho com audiodescrição pelo custo alto de contratar uma empresa conceituada. Então eu acho que se for mais fácil para determinada empresa entregar um trabalho com audiodescrição com uma voz feita por inteligência artificial, beleza. O que importa é que haja o filme, que haja aquele conteúdo audiovisual. O que não deve acontecer as empresas de conteúdos audiovisuais deixarem de entregar os recursos, os filmes, suas obras audiovisuais. Ainda assim, a gente vê tantos conteúdos saindo sem audiodescrição, tantas séries saindo sem audiodescrição. E hoje em dia, até mesmo para produção, está sendo mais fácil, porque as inteligências artificiais elas estão aí para ajudar, sabe? Para ajudar em questões de custos, em questões de rapidez de entrega do conteúdo. Então, eu acho que uma não tem que substituir a outra. Eu acho que as duas têm que trabalhar de mãos dadas, até porque se não houvesse o ser humano por trás da inteligência artificial, não haveria inteligência artificial. Entendeu? Não haveria o Eleven Labs, não haveria a Microsoft Azure. Tem que ter um ser humano ali que faça a programação, que programe esses códigos, os algoritmos, entendeu? Então, acho que se existe todas essas facilidades, eu acho que foram graças aos seres humanos, à intervenção humana e à inteligência humana, entendeu? Então, não tem inteligência artificial sem a intervenção humana por trás. E sim, a gente tem que usar tudo. Eu acho que tudo está aí para facilitar a nossa vida. O ser humano, ele não tem que achar que a inteligência artificial vai tirar o seu próprio trabalho. Ele tem que chegar junto para acompanhar a rapidez com que novas inteligências artificiais cheguem, entendeu? Então, acho que sim, a inteligência artificial ela pode facilitar
a audiodescrição nesse sentido, e a gente tem que usar isso da melhor maneira possível e de forma indiscriminada, porque quanto mais isso for utilizado, mais a gente vai receber filmes com acessibilidade nos streamings ou na própria TV aberta, ou em outras plataformas. E é para isso que existe, né? Para a gente usar da melhor maneira possível. Acho que a gente tem que tirar o melhor proveito das coisas boas que existem hoje em dia, né? É. Bom, Charles, eu vou te agradecer pelo papo de hoje. Eu espero que essa conversa nossa aqui, né, Eu é ajude. que te agradeço pela oportunidade. E eu queria que você, né, se você quiser falar mais alguma coisa, se despedir do pessoal, fique à vontade. Ah, sim, eu aprecio muito, eu acho que mais do que uma pessoa que já trabalhou com audiodescrição, eu também sou um consumidor, então, além de eu entender a importância que é da audiodescrição ser bem feita e ser entregue para gente, além de eu ter essa concepção, é, eu também entendo que é muito importante que a gente sempre possa receber essa ferramenta, né? O que eu posso dizer para encerrar esse bate-papo é que a gente tem sim que agradecer por a gente hoje em dia ter tantos filmes com audiodescrição, tanto conteúdo com esse recurso, mas a gente também não pode jamais se acomodar, porque as empresas elas só vão entender que esse é um recurso importante de que a gente receba se a gente continuar marcando em cima. Sim. A gente nunca deve se conformar com trabalhos mal feitos, com audiodescrição mal feita, de má qualidade, entendeu? Não é porque hoje em dia é mais fácil, talvez, você receber audiodescrição, que esse trabalho ele tem que ser mal feito ou tem que ser entregue de qualquer maneira. Então, o que eu tenho para dizer é que a gente tem sim que continuar cobrando. Se a audiodescrição tá ruim, a gente tem que ir lá no Reclame Aqui e buscar reclamar, ou em outros meios, na própria plataforma. Se a gente recebe uma audiodescrição defeituosa, a gente tem sim que reclamar. Então, é isso. Vamos continuar cobrando. Por exemplo, tem emissoras de TV que ainda estão entregando audiodescrição muito meia-boca, sabe? Uhum. Com muita má qualidade, ou não estão entregando, só fazem isso para cumprir uma cota, para cumprir a lei, para não serem multadas. Então, a nossa luta pela audiodescrição em todas as instâncias ainda não acabou. Por mais que hoje em dia a gente receba muitos conteúdos de diversas formas e por diversos meios, a nossa luta ainda não acabou. E também quero convidar vocês para que deem uma passadinha lá no canal da Cineblide para conferir os filmes que a gente já fez com audiodescrição. Tem muita coisa interessante lá, filmes que ainda não estão disponíveis com esse recurso de forma oficial, por meio de qualquer plataforma de streaming. E aproveitem e dê uma passadinha por lá. O canal da Cineblide se escreve Cineblind, a audiodescrição Despertando Emoção. E lá vocês vão encontrar muitos filmes que a gente já fez. Alguns a gente ainda tá disponibilizando, porque é meio difícil disponibilizar esse tipo de coisa, de conteúdo no YouTube, por causa das políticas de direitos autorais da plataforma. Mas você já dá para ter uma noção do que a gente andou fazendo nesses últimos anos e vocês tem algumas coisinhas legais que vocês vão gostar. Então, dê uma passadinha por lá, tá bom? E é Fica o isso. convite para vocês. E é isso, gente. Um beijo e até o nosso próximo episódio. Um grande beijo a todos vocês. Fiquem com Deus.